paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Wesley, estou te convidando para mais uma tarde da bênção na presença do Altíssimo. Você que está nesse momento na sua cozinha, no seu quarto, na sua sala, pare o que você estiver fazendo e volte a atenção agora, pois essa tarde vai ser gloriosa aprendendo a santa palavra de Deus. Primeiramente eu quero que você feche seus olhos de onde você estiver. Vamos estar iniciando mais um clamor diante da presença do Altíssimo. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, eu te agradeço por mais essa tarde, meu Pai. Senhor, meu Deus, aquela pessoa, meu Pai, que está ouvindo, que está assistindo essa programação nesse exato momento, eu peço a Ti, meu Pai, vá de encontro à vida dela. Senhor, meu Deus, fala através do coração dela, Senhor Deus. Oh, Papai, aquela pessoa que está precisando de uma resposta da sua parte, eu peço a Ti, meu Pai, não deixe essa pessoa nem enganada e nem confundida, mas que nessa tarde ela possa sair com aquilo que é necessário para a vida dela, Senhor Deus. Oh, Papai querido, eu peço a Ti, entra com renovo espiritual nessa tarde sobre nossas vidas, entra com a libertação e principalmente entra com a cura, tanto exterior como interior, meu Pai. Eu entrego essa tarde nas Tuas mãos e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, antes de mais nada, quero já estar aqui divulgando a QSTS TV, amém? A TV ligada em você. Glória a Deus, temos um conteúdo muito importante aqui. Eu peço que você se ligue, se foque, pois aqui nós temos diversos temas. Temos futebol, temos o lado evangélico, temos também entrevistas, né? E procuramos trazer um conteúdo de boa qualidade para você que está aí do outro lado da telinha. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse suas Bíblias nessa tarde no livro de 2 Reis, capítulo 5. Glória a Deus. Eu espero que essa palavra, onde você estiver, ela possa te alcançar. 2 Reis, capítulo 5. O título vai nos dizer: Naamã é curado da lepra. Para você que tem aguardado, para você que tem esperado, que tem movimentado a sua fé acerca para alcançar aquela cura que para muitas vezes, para muitas pessoas, até mesmo para você, parece impossível. Eu quero dizer a você que nessa tarde tem um Deus que Ele pode te proporcionar essa cura. Amém? Glória a Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 5, está escrito assim no seu verso 1: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Glória a Deus. No primeiro verso aqui, nós podemos observar aqui que Naamã, ele carregava, né, uma patente, ele carregava um ofício, né, era chefe do exército do rei da Síria. Então podemos dizer que ele era um homem bem sucedido, ele era um homem que praticamente tinha tudo. Mas como eu e você nessa tarde, muitas das vezes temos um espinho na nossa carne, não é diferente na vida de Naamã. O texto, nos versículos seguintes, vai estar nos falando de uma deficiência que Naamã tinha, de uma dificuldade, de um transtorno, e ele precisava da ajuda de Deus. Glória a Deus. Versículo 2: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ele ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha só que curioso. Olha de onde que vem. Talvez aquela menina estivesse num exato momento ali, vendo o rei da Síria, né, atirar aquela armadura e estar ali, né, poder contemplar, poder ver com os próprios olhos ali que ele apresentava ali uma dificuldade, que ele apresentava uma doença, que ele apresentava ali, né, levava consigo uma enfermidade. E talvez aquela atitude na hora, né, aquela visão que aquela menina teve, tenha a compadecido, né, ela tenha sentido pena de Naamã naquele momento, e ali trouxe a notícia para ele de que
né, nas terras, nas supostas terras dela, haveria um profeta que poderia estar ali trazendo a cura a Naamã, poderia estar resolvendo a situação a ele, poderia estar resolvendo o problema dele. Versículo 3: E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Irmãos, Naamã, a partir dali, recebendo uma notícia de que havia esperança para a causa dele, haveria uma solução para o seu problema, parte ali, né, para o encontro do rei, crendo ali que talvez o próprio rei poderia, né, o tirar daquela situação, poderia ali livrá-lo daquela enfermidade que talvez ele levasse consigo há tempos, levasse há anos, né? Então nós vamos ver aqui no versículo 7: e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Para quem não sabe, rasgar as suas vestes tem um significado ali, né? Que o rei no momento ali pensou: quem sou eu para curar um outro homem? Quem sou eu para efetuar tal milagre, tal maravilha, né? Estão buscando ocasião contra a minha pessoa. Talvez ali na cabeça daquele rei ele estivesse pensando ali que estaria havendo uma desculpa para proporcionar uma guerra, um desentendimento, né? E ele via ali que não tinha condições nenhuma de tratar a Naamã, de o curar, de entrar naquela dificuldade. Versículo 8: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Olha só que coisa linda. Imediatamente, né, o profeta se manifesta, né, manda o recado para que Naamã vá até ele, né, e Naamã ali agora tem 2 passos, 2 atitudes a tomar. A primeira é ele recuar, a segunda é ele ir até o profeta, ele ouvir a voz do profeta. Muitas das vezes nós estamos encontrando dificuldades para alcançar a determinada cura. Nós queremos recuar, queremos desistir, queremos largar tudo no meio do caminho. Mas nós temos a opção de continuar seguindo em frente, de ouvir a voz do profeta, pois a palavra de Deus, ela tem poder sobre nossas vidas. E quando nós profetizamos acerca do nosso problema, eu te garanto que você pode achar uma solução, sim. Por isso, tem que haver uma movimentação da sua fé. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Querido, querida, nessa tarde eu quero te dizer que muitas vezes Deus, ele quer efetuar a cura na sua vida, mas ele tem os meios dele de fazer isso.
ele tem a forma dele de efetuar essa cura. E não foi diferente na vida de Naamã. Nós paramos aqui, prestamos atenção no texto, que simplesmente para Naamã seria uma tarefa fácil. Simplesmente o profeta ergueria a mão dele, né, lançaria uma palavra profética ali que o restauraria. Mas Deus, ele tem os seus meios de trabalhar. Ele tem os seus meios de nos incentivar a buscar pela cura. Porque para você obter alguma coisa da parte de Deus, você tem que dar o seu passo a Ele, para Ele poder dar o passo dele para você. Esforça-te e eu o ajudarei. E não foi diferente na vida de Naamã. Naamã ali recebeu ali como resposta para que ele mergulhasse 7 vezes, né, no rio, que não era um rio conhecido por um rio belo, um rio lindo, um rio limpo. E ali começou ali a haver talvez dúvidas no coração de Naamã, uma certa desistência, uma vontade de recuar. Versículo 12: não são porventura Abana e Farpar nos rios de Damasco melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Olha só, a tarefa que foi entregue a Naamã, para ele obter a cura dele, não foi um caminho tão fácil, pois haviam ali naquela região rios melhores, mas ainda assim ele tinha a opção de prosseguir, opção de se sujeitar e fazer conforme lhe foi dito. Versículo 13: então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Ali Naamã, naquele momento, teve ali o aconselhamento certo. Ele teve pessoas ao redor dele que, ao invés de instigarem ele a desistir da sua cura, desistir de viver o milagre, o incentivaram. E muitas das vezes nós encontramos pessoas no meio do nosso caminho que, ao invés de elas nos incentivarem a continuarmos prosseguindo para o caminho da vitória, elas colocam uma palavra de desânimo. Elas muitas das vezes colocam uma palavra ali desconfortável aos nossos corações, né? Jó se encontrou um período da vida dele na mesma situação, né? Os amigos ali, ao invés de encorajarem ele, ao invés de manterem a fé dele firme, né, estavam ali não sendo amigos da forma correta. E não é diferente na minha e na sua vida. Nós também passamos por essas fases. Nós também passamos, né, por pessoas que, ao invés de quererem o nosso bem, muitas vezes tramam e torcem pelo nosso mal. É por isso que é necessário a nossa fé continuar firme naquilo que nós acreditamos, continuar firme naquilo que queremos. É necessário que nós continuemos perseverantes, pois Deus, quando Ele quer agir, não há quem possa impedir. 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Olha aí, Naamã agora vivencia o milagre de Deus. Talvez as escrituras não nos relatem, mas eu quero chamar a sua atenção aí onde você está, e eu quero que você imagine como deve ter sido a cura de Naamã. Talvez ele tenha dado o primeiro mergulho, ele não tenha visto nada. Talvez ele tenha dado o segundo mergulho, continuou não vendo nada. Talvez ele tenha dado o terceiro e ainda não viu nada. E aí ele foi dando o quarto, o quinto, e ele foi notando a diferença. Quantas vezes Naamã teve que mergulhar? 7 vezes, para que ele pudesse sair purificado, para que ele pudesse sair curado, para que ele pudesse sair restaurado. E não é diferente na minha e na sua vida. É por isso que é importante a perseverança na vida de um cristão. O cristão, ele tem que carregar consigo a perseverança, insistir. Naamã não foi um mergulho,
E não foi no primeiro mergulho, creio eu, que ele notou a diferença, mas foi só no 7º. E nós muitas das vezes queremos a coisa para ontem. Se nós fazemos uma oração em um dia e essa oração ela não resulta, nós queremos desistir, porque nós somos afobados, nós somos ansiosos demais. E Deus, ele espera que nós continuemos na posição, lutando, acreditando que no tempo certo ele vai entrar com a providência sobre a minha e sobre a sua vida. Ele vai entrar com aquela cura. Eu vejo muitas vezes testemunhos de pessoas desenganadas em hospitais aí, que Deus, ele entra com a restauração. Pessoas que muitas das vezes podem estar com câncer, mas dão testemunho depois que foram curadas do câncer. Esse milagre, esse Deus que nós servimos, ele ainda existe. Ele ainda faz milagre. O mesmo Deus de antigamente é o mesmo Deus de hoje. Ele continua firme. O que mudou? O que mudou na minha vida? O que mudou na sua vida? O que mudou? Eles carregavam. Nós deixamos de orar mais como os antigos oraram. Nós deixamos de buscar mais como os antigos buscavam. Pois a fé, ela muda tudo na minha e na sua vida. Pois o justo viverá pela fé. Nós somos justificados pela fé. Romanos capítulo 5 vai nos dizer que nós somos justificados pela fé. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que o justo viverá pela fé. Então, é necessário que nós mantenhamos esse algo vivo entre nós. Pois é a fé necessária que vai trazer a cura, a libertação, a restituição no tempo oportuno. Deus, ele tem algo para te entregar, algo para me entregar. Ele tem a determinada cura, ele tem a libertação, ele tem a restituição, a restauração de algo que você tenha perdido. Porém, é no tempo dele e não no nosso. E muitas das vezes nós contendemos com Deus acerca do tempo dele sobre nossas vidas. Deus, ele tem um tempo de trabalhar, nos lapidar, nos estruturar para entregar aquela coisa que nós precisamos tanto. Pois muitas das vezes, se ele nos entregamos hoje, muitas das vezes nós abandonamos o caminho dele. Muitas vezes ele permite que nós passemos por dificuldades, por provações, para que nós nos fortaleçamos, para que nós tenhamos um aprendizado de espera, de paciência. Glória a Deus. Número 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença que estou, que a não tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Olha só, o profeta ali poderia ter cobrado o determinado milagre. Ele poderia, agir de má fé, com uma má índole, e cobrar por aquilo que tinha sido feito. Naamã estava agradecido o suficiente para abençoar a vida do profeta. Porém, o profeta recusou, pois aquilo que é nos dado, nos é cobrado. Porém, de graça recebeste, de graça dai. Os dons do Espírito nas nossas vidas são assim. Quantos pastores, quantas pessoas, quantos curandeiros nós vemos aí, efetuando milagres e cobrando por aquilo que fizeram. E olha aqui o exemplo de Naamã. Simplesmente ele foi profeta ali na vida, o profeta ali determinou sobre a vida dele, e aconteceu, e ele não cobrou nada e recusou ali o que Naamã queria abençoar ele, como Naamã queria entregar para ele, Versículo 17. E disse Naamã: seja assim, contudo, deste a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso, perdoe o Senhor a teu servo quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom,
Quando assim me encurvar na casa de irmão, nisso perdoe e foi-se dele a uma pequena distância. Olha só que engraçado. Uma coisa admirável, né? Quando Naamã presenciou ali o milagre do Deus vivo, quando Naamã ali presenciou, né, que há Deus ainda que realiza milagres, ele deixou de servir a outros deuses. Naamã não conhecia ao Deus de Israel. E quando ele teve a oportunidade, quando ele vivenciou um milagre na vida dele, simplesmente ele passou a adorar e a servir o Senhor, nosso Deus. Nós falamos até agora de uma cura, que talvez é uma cura externa. Mas eu quero voltar a sua atenção para um personagem dentro dessa história que ele foi pouco mencionado. E acredito eu que de extrema importância. A menina levada cativa, que sugeriu ali a Naamã que ele fosse até o profeta. Aquela menina, ela estava cativa, ela estava escravizada. A Bíblia aqui não vai nos ser clara acerca da família dessa menina, acerca do que ocorreu com os entes queridos dela, mas ela tinha todo o motivo do mundo, talvez para guardar uma mágoa, talvez para guardar com ela um ressentimento por ser escrava ali. E mesmo assim, ela poderia ter tido Naamã como inimigo. Ela poderia ter tido ali, né, a esposa de Naamã como uma inimiga. Mas não, ela sugeriu a Naamã, né, o caminho para que ele viesse a alcançar a sua suposta cura, a sua suposta vitória. Então, muitas das vezes você pode não estar com uma cura exterior, pedindo para Deus uma cura exterior. Você pode não estar precisando de uma cura exterior, mas às vezes necessita de uma cura interior. Às vezes você precisa perdoar a alguém. Às vezes você precisa tirar todo o ressentimento, toda a mágoa. Pois muitas das vezes, uma das coisas que nos impede de alcançar a nossa vitória é um ressentimento, é uma falta de perdão. Por isso eu quero pedir para você nessa noite, se você tem algo contra alguém, contra teu próximo, perdoe. Eu sei que muitas das vezes é difícil. Eu sei que muitas das vezes há feridas que são difíceis para nós de cicatrizar. Mas o nosso Deus, Ele cura qualquer ferida do nosso coração. Eu quero chamar a sua atenção para que você venha liberar o perdão hoje para aquela pessoa que você considera que te fez algum mal, para aquela pessoa que de alguma forma ela se levantou na sua vida. Pois às vezes essa falta de perdão, essa falta da cura interior pode estar resultando em bênçãos que às vezes Deus quer entregar na sua vida, elas estarem retidas. Pois muitas das vezes quando nós não liberamos o perdão, as nossas bênçãos ficam retidas e nós não prosperamos. Às vezes nós não alcançamos algo que nós estamos orando há muito tempo, há anos. Então é importante que você leve e guarde isso consigo. Essa foi a mensagem que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração nessa tarde gloriosa. Eu quero que você feche seus olhos aí onde você estiver, no seu quarto, na sua sala, na cozinha, e vamos orar juntos. Querido Deus e eterno Pai, Papai querido, eu quero ministrar sobre a vida dessa pessoa, meu Pai, que está nos assistindo. Senhor, meu Deus, a cura exterior e a cura interior, meu Pai. Papai, vá de encontro, meu Pai, àquela pessoa que está ferida, que está machucada externamente, que está, meu Pai, com câncer, que talvez leve com ela HIV, que esteja agora enferma por causa desse Covid-19. Papai querido, entra com a cura na vida dessa pessoa, meu Pai. Vá de encontro, que essa palavra ministrada nessa tarde possa surtir um efeito sobrenatural sobre nossas vidas, meu Pai. Papai, movimenta a fé daquela pessoa que está com a fé fraquinha. Senhor, meu Deus, eu quero pedir a Ti, entra com a providência, entra com a cura, entra com o renovo.
Senhor, meu Deus, entra com providência também, visitando corações nessa tarde, limpando toda a mágoa, limpando todo o ressentimento, meu Pai. Papai querido, eu quero entregar a vida dessas pessoas na sua mão na tarde de hoje, pedindo a Ti, meu Pai, ajuda a conseguir, meu Pai, perdoar, ajuda a conceder o perdão, meu Pai, pois a Tua palavra diz que quando nós perdoamos, nós também seremos perdoados por Ti. Senhor, meu Deus, eu entrego esse culto, essa palavra, esse momento que nós passamos juntos nessa tarde nas Tuas mãos, e já Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Ministério Trindade, nós nos encontramos na rua Antônio Batista de Oliveira, no número 150, Jardim Grimaldi. Amém? Fica localizado aqui na região da Sapopemba. Amém? Você que pode, venha nos fazer uma visita às segundas-feiras, aos sábados às 7h30 da noite. Eu terei o imenso prazer em orar pela sua vida. Amém? Você vai ser bem recepcionado, vai ser bem recebido. Amém? E ali nós poderemos ali interagir, orar pela sua causa, e eu tenho certeza que Deus ele vai responder a cada oração. Sou o pastor Wesley, agradeço essa rica oportunidade e fique com Deus. Uma tarde abençoada para você.